Já sofri abuso de um familiar e perdoei, mas o mais difícil foi me perdoar, porque de alguma forma eu me via culpada. Mas eu entendi que o perdão era como um bolo, e Jesus queria que eu comesse esse bolo. Então eu estava com fome e comi. Né? E foi um ponto que você falou sobre isso quando a gente estava conversando culpada, aqui antes, né, Mariana? Sim. É outra coisa, eu acho que é algo que acontece nesses casos, né? A pessoa abusada, ela acha que ela tem alguma culpa, né? Isso é tão importante porque não é só no seu caso, né? Às vezes, a gente comete erros. A gente erra. E é tão difícil quando a gente sabe que errou. E a gente sabe assim, puxa vida, eu dei mole, eu não devia ter feito, poxa, eu não... Por que eu fui fazer aquilo? É difícil de se perdoar, né? É mais complicado se perdoar do que perdoar outra pessoa, né? Porque a gente se enxerga tão pequeno porque às vezes a gente quer merecer o perdão, né? E a gente nunca vai merecer o perdão. É igual a pessoa que você sofreu abuso, ele não merecia o teu perdão, né? Se a gente olhar com os olhos humanos. E a gente também, diante de Deus, a gente não merece o perdão. Mas não é pela gente merecer, né? É pela misericórdia de Deus que a gente recebe esse perdão. Então, é isso que a gente tem que basear no que está na palavra de Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus e fala, poxa, é essa palavra que eu vou basear a minha vida, então você vê que Deus te perdoa, então por que você não vai tomar essa decisão de se perdoar também, né? E é tão lindo, sabe? Porque Deus, ele é misericordioso. A palavra dele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então quer dizer que todos os dias você tem uma nova chance, eu tenho uma nova chance. É claro que a gente não vai pegar essa chance e falar assim, ai não, olha, eu vou errar hoje, porque de amanhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Então você está sendo sem vergonha, mau caráter. Não é isso. Mas é você entender. Eu lembro, gente, que aconteceu uma situação comigo uma vez em que eu fiquei muito decepcionada comigo. De uma coisa que eu fiz, mas que sabe quando você não percebe e um dia cai a ficha que, poxa, eu estava errada, sabe? Eu estava errada naquela situação e eu demorei para me perdoar. E toda vez eu fiquei triste. Eu ficava triste toda vez que eu lembrava. E o diabo, sabendo disso, ele se aproveita, ele faz você lembrar do seu erro o tempo inteiro. Então, eu comecei a ficar triste, sabe? Toda vez eu chorava porque eu lembrava e eu, tipo assim, poxa, eu esperava mais de mim, sabe? Eu esperava mais de mim. Interessante isso, né? Geralmente você ouve alguém falar, eu esperava mais de você. E nesse caso eu fiquei tão decepcionada, sabe? Com a minha atitude, com o que eu fiz quando caiu a ficha. E eu demorei um pouco para me perdoar. Mas eu não percebia que eu não estava me perdoando. Eu não percebia, assim, que eu me machucava, porque toda vez que eu lembrava, eu chorava. Toda vez que eu lembrava, eu me entristecia. E aquilo foi me afetando, até que um dia eu falei assim, meu Deus, o Senhor já me perdoou, quem não está perdoando sou eu. É porque quando a gente não se perdoa, a gente fica com medo, né? Vem um medo de fazer de novo. Então, o medo de fazer de novo, não só isso. Você fica muito assim, as pessoas, sabe? O que as pessoas estão pensando de mim? Eu envergonhei, né? Eu envergonhei, o nome de exatamente. Deus, com essa minha atitude, com essa minha reação. Exatamente. Né? E o que as pessoas estão pensando? Ai, as pessoas me veem assim, aí eu me entristecia mais. Ai, eu decepcionei aquela pessoa, me entristecia mais. E só me machucando. Então, teve um dia que caiu a ficha e eu pensei, puxa vida, eu tenho que parar de ficar olhando para isso, eu tenho que me perdoar. Eu tenho que olhar para frente, chega de ficar me lamuriando, porque eu não vou mudar, mas eu posso mudar hoje, eu posso nunca mais ser essa pessoa. Eu posso nunca mais
ter aquele tipo de atitude. E foi de verdade, eu mudei mesmo. Nunca mais fiz aquele tipo de coisa. Então, você precisa liberar muitas vezes o perdão para você mesma. E isso é fé também, porque você quer ficar no sentimento, você quer se lamuriar. Às vezes eu sentia pena de mim, eu sentia peninha de mim. O que isso me ajudava? Não me ajudava. Então você tem que olhar para frente, peraí, o que eu tenho que fazer para nunca mais errar daquele jeito? O que eu tenho que fazer para seguir em frente? Não vou ficar olhando. O diabo quer que você fique olhando para trás. O diabo quer que você tenha trauma, sabe? Porque aquilo que aconteceu, que eu me entristeci tanto, se eu deixasse, ia virar um trauma. E se você deixasse, Mariana, você tinha um trauma. Hoje não é mais. Hoje você não é mais traumatizada. Você venceu.